Há 5 eventos principais que ocorrerão com cada pessoa escolhida. Isso significa que cada pessoa escolhida experimentará esses 5 eventos principais, sobre os quais estou prestes a falar. Bem, há muitos eventos, mas esses 5 são os principais. O primeiro evento é um período de isolamento. Chamamos isso de período de preparação, pois antes da manifestação, deve haver uma preparação. Um exemplo disso é encontrado na Bíblia, onde Davi é ungido aos 15 anos, mas só se torna rei aos 30. Isso não significa que ele não tinha unção. Ele tinha, mas ainda não foi nomeado. Deus isola a pessoa escolhida para elevá-la após a formação no isolamento, onde obtemos a revelação de quem somos e o que Deus quer que façamos. Embora possa parecer que estão sendo rejeitados, na realidade, estão sendo direcionados por Deus. Ele os protege e capacita em segredo antes de revelá-los publicamente. Durante esse tempo, o caráter da pessoa escolhida é moldado e fortalecido, preparando-os para os desafios que enfrentarão. O isolamento não é apenas uma condição temporária, mas uma escola de maturidade espiritual. É nesse período solitário que as raízes da fé e confiança são profundamente plantadas, permitindo que a pessoa escolhida floresça em seu chamado. Portanto, é importante compreender que o isolamento é um momento de formação, revelação e fortalecimento. É um processo necessário para que a pessoa escolhida esteja preparada para cumprir seu propósito com excelência. A segunda coisa que ocorrerá com uma pessoa escolhida é a experiência de sonhos vívidos e lúcidos. Um exemplo disso é José, filho de Jacó, que foi agraciado com sonhos vívidos que prenunciavam seu futuro domínio sobre sua família. Esses sonhos não apenas revelaram sua futura autoridade, mas também despertaram ciúmes em seus irmãos, levando a sua venda como escravo. Esses sonhos são reveladores e muitas vezes indicam o reino dos sonhos como um estado ou província para os escolhidos. Deus revelará verdades e exporá intenções ocultas por meio desses sonhos. Os sonhos que permeiam a vida do escolhido não são simplesmente visões, mas revelações que transcendem o tempo e o espaço. Esses sonhos não são apenas para benefício pessoal. Muitas vezes, são janelas para intercessão e discernimento, capacitando o escolhido a compreender não apenas sua própria jornada, mas também a das pessoas ao seu redor. Talvez você possa perguntar: como os sonhos vívidos podem ser interpretados e aplicados à vida cotidiana? Os sonhos vívidos podem ser interpretados e aplicados à vida cotidiana de várias maneiras. Permita-me compartilhar algumas abordagens com você. Primeiramente, é importante entender que os sonhos vívidos são uma forma de comunicação de Deus. Eles podem revelar verdades, direção e até mesmo advertências. Ao interpretar esses sonhos, é essencial considerar o contexto, os símbolos e as emoções envolvidas. Uma abordagem prática é analisar os elementos do sonho e procurar por padrões ou mensagens recorrentes. Os símbolos e imagens presentes no sonho podem ter significados específicos que podem ser aplicados à vida cotidiana. Por exemplo, um sonho com água pode representar emoções ou um período de transição, enquanto um sonho com uma escada pode indicar progresso ou ascensão em algum aspecto da vida. Além disso, é importante considerar as emoções experimentadas durante o sonho. As emoções podem fornecer insights sobre o significado do sonho e como ele pode se relacionar com situações ou desafios atuais. Por exemplo, se o sonho despertou sentimentos de medo ou ansiedade, pode ser um sinal de que há questões a serem enfrentadas ou superadas na vida cotidiana. Outra abordagem é buscar orientação espiritual e discernimento. Confiar em líderes espirituais, conselheiros ou pessoas de confiança que tenham experiência na interpretação de sonhos pode ser útil para obter uma compreensão mais profunda do significado do sonho e como aplicá-lo à vida cotidiana. Em resumo, interpretar e aplicar os sonhos vívidos à vida cotidiana requer uma abordagem cuidadosa e sensibilidade espiritual. Ao considerar os símbolos, emoções e contexto do sonho, é possível obter insights valiosos que podem ajudar na tomada de decisões, no crescimento pessoal e na compreensão da vontade de Deus.
A terceira coisa é que a pessoa escolhida encontrará favor tanto dos homens quanto de Deus. Ao contrário da crença popular, os escolhidos são amados, não odiados. Eles recebem o favor de Deus e das pessoas, tornando-se instrumentos nas mãos divinas. O favor divino não é uma isenção de desafios, mas sim a presença inabalável de Deus nas circunstâncias. O escolhido, ao encontrar favor tanto com Deus quanto com os homens, se torna um canal de bênçãos para aqueles ao seu redor. Esse favor não é baseado em méritos próprios, mas reflete a graça de Deus agindo através da vida do escolhido. A quarta característica dos escolhidos é a sua capacidade constante de se recuperar. Eles podem cair 7 vezes, mas se levantarão 70 vezes. Os escolhidos são imparáveis. A resiliência dos escolhidos não é apenas uma força interior, mas uma manifestação do poder restaurador de Deus. Cada queda se torna uma oportunidade para experimentar a fidelidade divina, transformando momentos de fraqueza em vitórias impressionantes. Os escolhidos não apenas se recuperam, mas emergem mais fortes, mais sábios e mais apaixonados por seu chamado. Os escolhidos possuem uma resiliência única que os impulsiona a superar obstáculos e desafios. Eles não se deixam abater pelas quedas ou fracassos, mas encontram força para se levantar e seguir em frente. Essa resiliência não é apenas resultado de uma determinação pessoal, mas também é alimentada pela fé inabalável nos propósitos e promessas de Deus. Cada queda se torna uma oportunidade para os escolhidos experimentarem a fidelidade divina de uma maneira profunda. Eles reconhecem que, mesmo nos momentos de fraqueza, Deus está presente para restaurar, renovar e fortalecer. É nesses momentos de recuperação que os escolhidos testemunham a transformação do fracasso em vitória, da desolação em esperança. Essa capacidade de se recuperar não apenas os impulsiona a seguir em frente, mas também os torna exemplos inspiradores para aqueles ao seu redor. Ao testemunharem a resiliência dos escolhidos, as pessoas são encorajadas a enfrentar suas próprias adversidades com coragem e fé. Ao emergirem das quedas, os escolhidos não são os mesmos. Eles surgem mais fortes, mais sábios e mais apaixonados pelo seu chamado. Cada desafio superado é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento, aprimorando suas habilidades e preparando-os para o próximo estágio de sua jornada. Em resumo, a capacidade constante de se recuperar é uma característica distintiva dos escolhidos. Eles não são derrotados pelas quedas, mas encontram forças para se levantar, confiando na fidelidade e no poder restaurador de Deus. Sua resiliência inspira outros e os transforma em instrumentos poderosos nas mãos divinas. A quinta característica dos escolhidos é o desenvolvimento de uma sensibilidade espiritual aguçada. Essa sensibilidade engloba a capacidade de ver, ouvir, cheirar, sentir e discernir coisas que outras pessoas podem não perceber. Um exemplo notável dessa sensibilidade é encontrado na história do profeta Samuel, quando ele foi encarregado de escolher o próximo rei de Israel. Guiado pelo Espírito Santo, Samuel foi capaz de discernir que Davi, o menor e aparentemente menos provável, era o escolhido de Deus para ser o futuro rei. Essa escolha demonstra a profunda capacidade de discernimento espiritual de Samuel. À medida que a sensibilidade espiritual do escolhido se aprofunda, sua intuição e discernimento se aprimoram. Isso permite que eles compreendam as intenções e motivações dos outros de uma maneira mais profunda. A sensibilidade espiritual também se manifesta na capacidade de discernir entre o bem e o mal, tornando-se uma bússola moral confiável. Essa sensibilidade não é apenas uma ferramenta de autoproteção, mas também um instrumento para guiar e aconselhar aqueles que estão ao redor do escolhido. O discernimento espiritual se torna uma luz que ilumina caminhos obscuros, permitindo ao escolhido liderar com sabedoria e compaixão. Eles são capazes de identificar as melhores escolhas, evitando armadilhas e desviando-se de caminhos perigosos. Essa sensibilidade também os capacita a oferecer orientação e conselho espiritual aos outros, ajudando-os a encontrar direção e clareza em suas próprias vidas. Em resumo, a sensibilidade espiritual aguçada é uma característica distintiva dos escolhidos. Por meio dessa sensibilidade, eles são capazes de discernir as intenções e motivações dos outros, bem como distinguir entre o bem e o mal.
Essa sensibilidade se torna uma bússola moral e uma luz que ilumina caminhos obscuros, permitindo que os escolhidos guiem e aconselhem com sabedoria e compaixão. Se gostou dessas reflexões, curta o vídeo, compartilhe com aqueles que possam se beneficiar e inscreva-se no canal para mais conteúdos. Que sua vida seja cheia de propósito e bênçãos de Deus.